Fala pessoal do Mídia Esmeraldina, eu, Marcos Gerei, estou aqui para nós fazermos uma análise do pós-jogo, já que devido à questão do horário do jogo já ter terminado às 11h30 da noite e o período ainda que eu levo para sair da serrinha, para chegar em minha casa, até me preparar para poder fazer uma live, nós íamos perder muito público, concorrer com a coletiva do Goiás, então nós preferimos fazer um vídeo pós-jogo. Nós vamos postar aqui no canal do YouTube para que vocês possam acompanhar, e agora nós vamos fazer uma análise pós-jogo. Eu sei que eu não vou ler os comentários de vocês ao vivo, mas eu peço para você que já é assíduo em participar das nossas lives pós-jogo, deixa aí o seu comentário, nós vamos estar lendo e respondendo vocês a respeito desses comentários do jogo que acabou agora há pouco, que o Goiás ganhou mais uma na Serrinha. É a quarta vitória na Serrinha nesta Série B. Ganhamos da Ferroviária, que é um time bom, tá? Não é um time ruim. Por 2-0, gols de Anselmo Ramon e de Jajá. E nós seguimos líder, né? Então, quem não é líder, segue o líder. Nós estamos na liderança da Série B com 20 pontos ganhos. E sem dúvidas é uma boa campanha do Goiás. Desde que o Wagner Mancini chegou, o Goiás está em boa fase. Com o Wagner Mancini nós temos 17 vitórias, 65% de aproveitamento com o Wagner Mancini desde a Série B do ano passado. Então nós estamos falando de uma campanha muito valorosa. O Goiás já conquistou ali basicamente 30% dos pontos que precisa para poder subir. Então é uma boa campanha, um bom início de campeonato, que para o Goiás é o mais fundamental, é a principal meta do ano. A nossa meta é subir para a Série A, voltar para o lugar de qual o Goiás nunca devia ter saído. O Goiás é um time de Série A, está momentaneamente na Série B, mas pelo jeito que as coisas estão indo, parece que vai dar tudo certo. Com o Mancini, nós estamos no caminho certo para subir. Bom, falando sobre o jogo de hoje, primeiramente nós temos que falar que era um jogo complicado. Eu vi em algumas análises pré-jogo de alguns torcedores falando que o Goiás tinha uma obrigação de ganhar, que era uma vitória garantida. Só que na verdade o time da Ferroviária não é um time ruim. É claro que sim, que não é um time que eu acho que vai brigar pelo acesso. Mas para um time que acabou de vir da Série C, só de você ter um time ali do meio de tabela, você já está indo muito bem. Então, tem alguns jogadores que estão se destacando, inclusive aquele Carlão, o atacante deles, gostei muito. Aquele Thiago Meia também, muito bom. Tem alguns jogadores de qualidade, mas o Goiás se impôs, jogando na Serrinha, é o jeito que tem que ser. O Goiás tem que jogar para frente. É claro que ali, se nós pararmos para separar o jogo entre primeiro e segundo tempo, o primeiro tempo não foi tão bom, mas também não foi tão ruim, porque o time da Ferroviária chegou com perigo, mas naqueles chutes que foram para fora, aqueles chutes de fora da área, que passou ali mais ou menos perto do gol, mas que também não fez o Tadeu trabalhar tanto assim. Inclusive discordo bastante de um jornalista de uma rádio, que eu tenho costume, né, de ouvir rádio, e ouvir o comentário do comentarista no intervalo do jogo falando que a Ferroviária jogou melhor que o Goiás no primeiro tempo. Discordo plenamente. Acho que foi um jogo mais ou menos equilibrado em posse de bola, chance criada, mas ele usou um argumento que a Ferroviária tinha chutado mais a gol. Aí eu abri o aplicativo de estatística e olhei lá, 6 chutes para cada um do primeiro tempo, só que o Goiás acertou 2 no gol e fez um gol. Aí o jornalista veio falar que a Ferroviária chutou mais ao gol. Eu não entendo, esses caras estão negando não só a estatística, mas negando o jogo. Claro que o Goiás poderia ter jogado melhor, no primeiro tempo principalmente, mas também não foi esse desastre todo. Parece às vezes que a imprensa vermelha gosta de achar algum motivo específico para poder criticar o Goiás. Então, o Goiás está ganhando, mas não jogou tão bem, Ferroviária finalizou mais. Mas você vai ver, na verdade, no frigir dos ovos ali, tá mais ou menos pau a pau, e então não tem um melhor.
O que se teve é que o Goiás pelo menos conseguiu balançar a rede, conseguiu levar a vantagem para o intervalo, e na volta do intervalo a Ferroviária chegou a criar um pouco, tomou um pouco mais a posse de bola, o Goiás teve que retrair um pouco mais, mas o Goiás também atacou e também chegou com perigo, então dessa parte nós na verdade não temos o que reclamar. Mas o principal que nós temos que entender é que Série B você não joga bem. Série B você tem que vencer jogos. Você tem que pontuar. Você tem que se manter em um bom nível de pontuação. O que eu tenho falado desde a saída do Jair Ventura, a chegada do Mancini, é que a gente não teria janela para poder trabalhar reforços. Então nós temos que ali esperar até o meio do ano para poder trazer jogadores de maior qualidade. Enquanto isso, o Mancini ia ter que usar o que tem. E o que ele está usando é o mesmo material humano, tirando o Anselmo Ramon, que o Jair Ventura tinha. Então nós estamos com um time muito mais padronizado. Inclusive a imprensa vermelha gosta muito de valorizar a questão defensiva do treinador do time lá do Universitário. Só que se você parar para pensar, na Série B do ano passado, o Mancini já tinha organizado muito bem a nossa defesa. Nós terminamos a reta final ali das 7 vitórias sem levar gol. Então, assim, e agora nós já temos, nesse início de campeonato, uma defesa que só foi vazada 5 vezes. Então, assim, nós só tomamos 5 gols. O sistema defensivo do Goiás é pouquíssimo valorizado pela imprensa goiana. Você vê todos os dias nas rádios eles debatendo sobre o sistema defensivo muito eficaz do Vila Nova, do Rafael Lacerda, mas pouco se fala do sistema defensivo do Wagner Mancini, que mesmo tendo alguns problemas com algumas peças ali, o Goiás está defendendo muito bem e está conseguindo vários jogos sem tomar gol. Então nós temos que valorizar isso aqui. Vamos valorizar a defesa. E é claro que também valorizar que o nosso ataque não é aquele que marca mais gols, mas tem conseguido marcar gols o bastante para conquistar as vitórias. E hoje ainda teve um a mais ali de conseguir marcar o segundo gol, porque algumas das nossas vitórias nós estávamos barrando ali naquela de fazer um gol e viver com perigo até o final. Aí hoje não, conseguiu marcar um segundo gol e graças a Deus conseguimos essa vitória um pouco mais tranquila para nós, porque nós que estamos ali na Serrinha, às vezes a gente fica aflito, porque o time faz só 1-0 e chega no final do jogo, o time cresce, começa a chegar perto da área, começa a criar chances de perigo, a fazer o Tadeu trabalhar, isso dá um aperto no coração, né? Então, assim, foi muito bom desta parte pro Goiás, de ter conseguido essa vitória, agora com 2 gols de diferença, e a gente vai com mais moral para o clássico no próximo final de semana, que a gente vai enfrentar o Atlético Goianiense na casa deles. Então, assim, é hora de, enfim, o Goiás pegar e bater nas lagartixas. É o que nós estamos torcendo para que o Goiás volte a conquistar vitórias em clássicos. Eu tô cansado de não vencer clássicos. Tá, o Goiás é líder, o Goiás está embalado, a defesa tá boa, o tá começando a se organizar, mas nós precisamos vencer clássico. Então, no próximo final de semana, jogando na casa das lagartixas, o ideal é que a gente vença eles lá no Ascioli. Então, vamos torcer por isso, para que o Mancini consiga conquistar esses 3 pontos, porque se conquistar os 3 pontos contra o Atlético Goianiense e depois nós pegamos o Volta Redonda, que é um dos piores times dessa Série B, em casa, nós temos a possibilidade de já conquistar quase que a metade dos pontos que a gente precisa. E ainda faltando muitas rodadas. Então, assim, o Goiás tem uma possibilidade muito grande já de conseguir uma vantagem para o 5º colocado. Nós hoje estamos a 7 pontos do 5º colocado. É claro que eles vão jogar ainda na rodada, o Goiás abriu a rodada. Mas querendo ou não, um vai ganhar, outro vai perder, o Goiás vai ter ali 7 pontos do 8º, talvez até do 7º. Então o Goiás já vai ter uma vantagem grande para alguns times que estão ficando para trás.
Então, se o Goiás conseguir ganhar das Lagartixas no próximo final de semana, vai ser melhor ainda, porque aí deixa mais um rival para trás. E o importante da Série B, até que se afunile, para a gente saber se a gente vai conseguir conquistar a Série B, por exemplo, para voltar para a Copa do Brasil, ou se vai conquistar o acesso, o importante para o Goiás é continuar pontuando. Então, vencer hoje era de suma importância. Nós vencemos, estamos com 20 pontos e estamos firmes nessa luta. Com o Wagner Mancini, nós podemos confiar. E agora, tomara que o Anselmo Ramon pegue mais o gosto pelo gol. Eu acredito que o Goiás, a partir do momento em que o Martim Benítez estrear, se ele estiver bem fisicamente para conseguir ditar esse ritmo do meio campo do Goiás, essa armação e dar um jeito nisso, acho que o Goiás vai estar muito bem, porque uma das principais dificuldades que eu observo hoje em questão de ataque do Goiás é porque o nosso meio não consegue tratar muito bem a bola. Então, assim, a gente não consegue armar, você já percebeu, o Goiás não consegue armar pelo meio, é sempre pelos lados. Então, assim, o nosso jogo tá sempre pelos lados, nós não conseguimos fazer o jogo pelo meio. A bola não passa muito no meio campo. Então, com o Benítez, isso pode melhorar. E com isso, o Anselmo Ramon vai ter que parar de sair da área, porque ele tá saindo muito da área. Então ele tem que sair um pouco menos da área, ficar mais dentro da área para ele poder fazer mais gol, que é lá onde ele leva o perigo. Mas hoje eu quero destacar, é claro que tem os gols do Anselmo Ramon e do Jajá, mas eu quero destacar, é claro que o Tadeu vai ser sempre um destaque, porque ele sempre defende muito bem, sempre ele defende muito bem as cores do Goiás, mas eu quero destacar a melhor partida do Wellington Matheus desde que ele retornou ao Goiás. A melhor partida dele em 2025 foi hoje. Hoje ele jogou muito bem, conseguiu fazer algumas jogadas ali pela ponta direita, arrancou o amarelo do jogador da Ferroviária, fez alguns dribles. A movimentação dele melhorou. Não significa que tecnicamente ele esteja muito bem. Até porque se a gente for cobrar do Wellington Matheus alguma questão na valência técnica, nós não vamos ter. Mas assim, ele conseguiu dar continuidade para algumas jogadas em que eu gostei bastante. Então, assim, quero destacar isso para mim. Ele fez a melhor partida dele desde que ele voltou para o Goiás em 2025. Então, isso vale muito a pena. O Goiás conseguiu ganhar. O Rafael Gava, apesar de ele ter uns apagões, né, grandes durante o jogo, ele foi decisivo com assistências. Então, sim, nós vamos valorizar isso. E também quero valorizar a questão do Messias. O Messias é um zagueiro brucutu, ele não consegue jogar bem com a bola, se for esperar. Ele até fez uma virada de jogo muito boa no segundo tempo, que ele pegou, deu uma fatiada bonita na bola, mas sim, ele não é esse tipo de jogador, não é esse tipo de zagueiro, zagueiro que chega a botina, chega junto, ganha dividida no alto, essas coisas. Então, sim, ele fez uma partida muito boa. E tem que se destacar também. E o Goiás precisa agora somente manter o seu ritmo. Agora nós estamos falando de que nós passamos ainda uma parte pequena do que é a Série B. Ainda falta mais de 30 jogos, então assim, tem muita água para correr debaixo dessa ponte, mas o Goiás até aqui tá muito bem, muito obrigado. Nós estamos bem na Serrinha, jogando em casa, 4 vitórias e um empate, né, contra o Vila, que era para ser vitória, né, aquele gol que a gente levou aos 90 minutos é inadmissível, era para ser 5 vitórias. Era para nós termos batido lá na Tigresa, mas não bateu, tudo bem, no segundo tempo. No segundo turno a gente bate eles, mas o Goiás está conseguindo uma campanha muito boa dentro de casa e uma campanha muito boa fora de casa também. Então, o Goiás tem tudo hoje para poder conquistar o acesso. Então, a gente está num caminho muito bom. A gente não conseguiu acesso ainda, mas estamos no caminho com o Wagner Mancini. Nós acreditamos no Goiás, então vamos para cima, vamos acreditar, vamos cantar, vamos apoiar. Você que não está frequente na Serrinha,
volte a frequentar a Serrinha, nós temos que estar ali para apoiar o Goiás. Nós já apoiamos em momentos tão difíceis, tão complicados, em que o Goiás estava muito mal. Vamos aproveitar esse momento bom e vamos frequentar mais a Serrinha. Hoje tivemos um público ali abaixo de 8.000, poderia ser muito mais. É claro que eu não acredito muito nesse borderô, eu acho que sempre tem mais do que o borderô fala, mas oficialmente é esse número, 7.000 quebrado, mas nós podemos colocar muito mais gente na Serrinha, dá pra gente colocar ali 10, 11 mil, tranquilo. Então, torcedor esmeraldino, vamos apoiar o Goiás, porque nós precisamos urgentemente desse acesso, precisamos voltar à Série A, porque é lá o nosso lugar. Então, um brinde a você, torcedor esmeraldino. Nós estamos firmes na luta e quem não é esmeraldino, segue o líder.